Olá! Olá, tudo Tudo bem? Boa bem? noite. Como está? Tudo certo? Tá me ouvindo bem? Tudo Tô te certo? ouvindo super bem, tá ótimo, tá Que maravilhoso. bom. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Você que seja bem-vinda, porque, né, é uma coisa importante pra falar com o pessoal. Ontem foi É aniversário dela, verdade. gente. Ó, Foi. tá aqui comemorando o aniversário com vocês, né? Especialmente. Exato. Como é que foi ontem o dia? Foi bom? Ai, foi ótimo. É delicado, né, na Tá quarentena, mas foi diferente, né? ótimo. Diferente, é isso. É, imagino, tem alguns amigos meus que também fizeram aniversário nesse período e é uma adaptação grande, assim, essa coisa do encontro, né? Porque eu acho que é uma das datas que a gente está mais disposto a encontrar pessoas, a, enfim, marcar É comemorações, isso. né? Comemorações, né? Abraços, né? Sim, Mas as energias enviadas de longe, cada um da sua forma, né, vão criando novas formas, né? Algumas sim, esquecidas, né? É gostoso também. sim, perfeito. Então, pessoal, como eu falei, a gente está aqui hoje para falar da atualização dessa MP. Eu já tenho algumas perguntas aqui pré-selecionadas e também teve bastante gente que colocou pergunta lá na nossa caixinha de perguntas que eu Que deixei hoje. ótimo. Então, vou trazer aqui também. Mas quem tiver mais perguntas, pode tanto colocar aqui embaixo na interrogaçãozinha, que eu vou puxando aqui ao longo da live, ou colocar mesmo nos comentários aí para a gente poder trocar. O objetivo da live é esse. Então, por favor, interajam. A gente precisa dessa troca para poder atender melhor as dúvidas, entender melhor Ih, não vai sair. O caso As específico, especificidades de cada isso. empresa. O caso específico que você está passando. Enfim, estamos 100% à disposição. Carol, eu queria que você começasse um pouco falando sobre você, só para introduzir, porque eu sei que ainda tem gente que não te conhece, uma parte das pessoas te conhece, mas é sempre importante ter essa contextualização. Claro, boa noite a todos de novo, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ana Carolina, mais conhecida como Carol, né? Sou advogada, especialista em direito e processo do trabalho e consultora da Conexão Talento. Então, a gente veio aqui hoje para poder tirar essas dúvidas, como o Lucas muito bem pontuou, a gente fez essa live prévia lá no início e agora a MP 936 foi transformada numa lei, né? Então a gente veio trazer essas atualizações fresquíssimas aí para vocês, porque aconteceu isso tudo na madrugada de terça para quarta-feira, a publicação, então a gente está aí cheio Nossa, de anteontem, né? novidades, nem fala. E queremos exatamente bastante dúvidas de vocês, esclarecimentos, o caso concreto, né, que cada um está vivendo, que eu acho que é o melhor exemplo, né? Sim, perfeito. Então vamos lá, Carol, vamos partir para a prática, né? Eu queria já que você me falasse o que que muda com a atualização dessa MP 936, o que que mudou? Perfeito. É uma questão técnica, né, especificamente técnica. Era uma medida provisória que tinha validade inicialmente de 60 dias, depois prorrogado por mais 60, que é o que a lei permite. Então, essa lei foi transformada agora, essa medida provisória foi transformada numa lei, que foi a lei Tá, 14.020, e aí a gente faz o quê? A gente tem maior amplitude, né? Porque acabou a validade da medida provisória, porém o período de isolamento social ainda não acabou, né? A gente está aí sim, falando de cidades com a retomada gradual, que como aqui em Niterói, mas a gente tem aqui o exemplo de segmentos que ainda estão fechados, né? Como bares e sim, restaurantes e os shoppings até uns 10 dias atrás, quando houve a reabertura. Então a gente ainda tem muito aí que a gente precisa, né? Até porque a retomada é proporcional, é gradual, para a gente poder se adequar aí. Até estão falando inicialmente 31 de dezembro, né? Mas ainda não tem nada aí muito definitivo. Então, assim, é importante a gente frisar que essa lei é muito boa, né? Principalmente para esse momento de retomada gradual, onde as empresas estão com readaptação, alguns lugares, né, como os shoppings, eles não estão funcionando no horário que eles funcionavam anteriormente, centros comerciais, sim, e aí a gente adequar aí essas medidas para que a empresa também tenha aí essa retomada de fôlego, né, da que a gente falou lá atrás, né, esse respiro e o impacto social, tanto para a empresa quanto para o empregador, seja menor, né? Porque não adianta dizer o impacto existe, né? Mas a gente vai tentar sim. minimizar, né? Minimizar da melhor forma aí com essas questões, que são soluções muito boas e muito práticas aí para o negócio. Entendi. E assim, só para até eu entender, antes a gente estava com o MP que significa medida provisória, né? A gente falou Isso. bastante sobre isso lá.
Mas agora essa prorrogação, como que funciona isso? Porque eu lembro que a gente chegou a conversar sobre, você me disse que isso podia acontecer somente uma vez, não é isso? Exatamente. A Constituição Federal, ela permite que medidas provisórias sejam, né, feitas principalmente em estados como esse, né, de calamidade, e ela só poderia ser prorrogada por uma vez e ela já foi. Então, na verdade, ela está Uhum, no finalzinho dela da vigência e aí, como não haveria mais possibilidade dela ser prorrogada, só transformando ela em lei. E foi isso que o Congresso fez nessas últimas 3 semanas, porque na verdade isso já estava em pauta para poder ser julgado, mas ainda estavam tendo ajustes, né, técnicos lá e veio de forma integral todo o texto que estava lá na medida provisória para cá, com alguns acréscimos, algumas exceções ali, alguns ajustes entendi. novos, mas poucos. De forma geral, a gente está trazendo aí a maior parte, né? O que é de muito, muito bom, muito importante. Então, agora, efetivamente, é uma lei que tem uma vigência sem validade, né? Ela só vai poder ser alterada até que venha outra que modifique ou revogue. Então, se vier outra lei dizendo, ó, Entendi. essa lei não tem mais validade. Mas, nesse momento, ela é o que a gente precisava efetivamente para dar sequência aí ao nosso plano de retomada do Entendi. isolamento. Entendi. E assim, quem não aderiu a nenhum dos benefícios dessa MP 936, enfim, a originária lá, ainda pode aderir a essa atualização agora? E se pode, como que funciona esse procedimento? Então tá. Quem não aderiu a 936 não pode mais aderir o que está com base na MP 936. Agora a gente vai falar da Tá. Lei 14.020. Mas ainda pode Entendi. ser feito. Quem não deu tempo, ou não teve ali um suporte no momento, não pensou, né? Porque foi muito de repente, né? Quando da Sim, medida provisória para o isolamento. Então, até a gente absorver e pensar já tinha passado bastante tempo. Então, agora, com a lei, as empresas podem, a partir de amanhã, a partir de segunda-feira, fazer a aplicação dos benefícios que estavam lá, de redução da jornada de trabalho proporcional ao salário e de suspensão do contrato de trabalho. Então, assim, é importante dizer porque segmentos que não retornaram, como bares e restaurantes, podem fazer. E aí o que está entendi. só em aberto, né, que é o que vai estar sendo discutido, é porque essa lei ela vai precisar ser regulamentada, que é o que? Ela vai precisar ser complementada por um decreto. E esse decreto ainda não Hum, existe. Ele está entendi. para sair a qualquer momento, pode sair hoje, amanhã. Hoje, até esse momento, não saiu. Mas ele Tá, pode ser publicado amanhã, na próxima semana, que é o que os especialistas estão apostando que deve sair na próxima semana. Que aí ele vai vir com mais especificações técnicas que vão complementar. E aí o que a entendi. gente passa como orientação que a gente tem? Quem aderiu à MP 936, que tem acordos vigentes, essa lei trouxe dizendo que vai poder dar sequência. Então, a prorrogação vai poder ser feita com base na MP. Quem vai fazer Tá. algo novo? Eu não fiz nenhum acordo. Ou eu fiz acordo só com parte dos meus empregados. Parte eu não fiz e agora eu quero fazer. Então, essa Uhum. parte vai ter que ser com essa lei 14.020. Entendi. E assim, com relação a justamente isso que você falou, né? Essa hipótese da redução da jornada de trabalho proporcional, a redução do salário, a suspensão contratual, teve alguma alteração nesses pontos com essa lei ou Isso. não? Teve a alteração, assim, que a gente pode dizer mais simbólica, com relação às faixas salariais, né? Porque a gente tinha aí a questão do envolvimento, intervenção ou não do sindicato, né? Para facilitar aí que fosse feito direto com o RH da empresa, com um suporte aí jurídico ou com a intervenção do Sim, sindicato. Então, a gente teve essa mudança nas faixas salariais que é importante falar por causa da obrigatoriedade ou não da intervenção do sindicato. Então, o que a gente tinha na 936? Até 3 salários mínimos, que dá uma média de R$ 3.135, a gente poderia fazer, pessoas, né, que ganham até 3.135 por acordo individual escrito, sem a intervenção do sindicato. Faixas tá. salariais acima de 3.135 e até 12 mil e um pouco, que é 2 vezes o teto do regime do RGPS, teria que haver necessariamente a intervenção do sindicato se a redução fosse no percentual de 50% ou 70% ou outras, porque a MP também permitia isso. Ela vinha Tá. expressa que poderia fazer no percentual de 25%, 50% ou 70%,
e dando a opção, se houvesse a intervenção do sindicato, ser negociável, tipo 60%, 55%, de acordo aí com a necessidade e Entendi. com a previsibilidade aí de cada estabelecimento. Então, o 25% pode fazer, ainda continua valendo para qualquer faixa salarial, somente por acordo individual escrito. Aí tem várias regras que têm que ser seguidas, que estão ali previstas, estavam na medida, como estão na lei, que aqueles requisitos são essenciais para a validade do Tá, ato, né, para que aquele ato surja, mas ainda 25% é possível. Aí o que, que mudou na lei agora, 14.020? Em vez da faixa, ele botou duas faixas salariais, ao invés de só uma. Ele trouxe a entendi. faixa salarial de até 2 salários mínimos, que dá uma média de 2.090, só que aí ele dividiu para empresas com faturamento. Aí, empresas com faturamento superior a 4.800.000 reais, Uhum. salários até 2.090 podem fazer por acordo individual escrito. Salários Tá, superiores a isso e até o limite de 12 mil tem que ser com a intervenção do sindicato. Empresas que têm faturamento inferior ou igual a 4.800.000, só aí a gente entra ainda na faixa de 3.135, que é os 3 salários mínimos. Assim, são bastante detalhes técnicos, né, que é importante a gente sim. apresentar, mas que eles fazem a diferença, né, porque a gente para ali na faixa salarial e quando a gente fica nisso aí, a gente tem a diferenciação de quem pode estar, quem não pode, tem que ter o sindicato, não tem. E aí a gente ainda tem uma outra opção, que essa não teve alteração, que são os chamados Tá. hipersuficientes, que são os funcionários, colaboradores que ganham salário superior a 2 vezes o teto do regime da Previdência, que dá uma média de 12.000 reais, e tem um diploma de nível superior, estes podem negociar em qualquer faixa salarial, porque Tá. ele, empregado, empregador, fica entendido que por ele ser hipersuficiente ter Uhum. um nível de instrução, ele consegue aí ter maior liberdade, né? O que também de fato é bom, né? Você ter a liberdade aí de estar gerenciando com o seu empregado, empregador aí, o que melhor atender os interesses de ambos. Sim, entendi. Vou até trazer uma pergunta aqui que tem a ver com um pouco do que eu ia falar agora. Perfeito. Que a pessoa perguntou assim: se eu já tiver feito o ajuste na MP 936, eu posso prorrogar esse acordo agora com essa atualização? Perfeito. Aí, se a gente está falando de prorrogação, como a gente ainda não tem decreto, por exemplo, vamos dar um exemplo que vença amanhã, dia 10, né? Tá? Uhum, Algumas empresas já venceram e outras estão por vencer nesses dias poucos, né? A uhum, gente vai orientar para que faça uma prorrogação com os mesmos moldes que foi feito o ajuste, o acordo individual, com base na MP 936, até que sobrevenha esse decreto aí que vai trazer esse ajuste. Então, aí tá, depois que tiver a publicação do decreto, possivelmente o decreto, possivelmente não, é para ele trazer mais detalhes. Mas aí a orientação que tem sido falado aí pelos especialistas é prorrogação com base na MP, até porque a lei fala isso. Novo tá, ajuste, eu quero fazer uma coisa diferente, não é prorrogar o que eu já fiz. Lá atrás eu fiz suspensão com base na MP, agora eu quero só uma redução de 25. Aí tem que ser com base na lei, entendi. nessa lei Então, 14.020. tá ótimo, por claro aqui. É bom que o pessoal vai perguntando e às vezes tem a ver também com o que a gente está falando aqui. É ótimo, que aí tem a interação que a gente Sim, precisa, né? exato. E quando a suspensão, redução do salário, a empresa deverá pagar alguma, enfim, alguma complementação de salário ao empregado quando tem essa suspensão ou redução? Então, isso também foi um ponto aí importante e que teve um ponto de destaque também na MP 936, com relação ao faturamento da empresa. Para as Tá, empresas com faturamento superior a esses 4.800.000, quando elas faziam a suspensão do contrato de trabalho, elas tinham que pagar um complemento salarial no percentual de 30%. O bem, que a tá, gente, né, que a lei chamou, que é o benefício emergencial, ele só cobriria 100% para empresas com faturamento inferior a 4.800.000. Cobriria 100%, sendo a base de cálculo utilizada do seguro-desemprego. Então, é 1.813, 100% em tese, né? E aí, uhum, quando
dessas empresas com faturamento superior, ela já tinha a obrigatoriedade de pagar 30% a título de ajuda compensatória mensal. Isso é Entendi. bom, é positivo também, porque a empresa pagaria isso como verba indenizatória, ou seja, ela não teria incidência de nenhum tipo de imposto. Ela não teria incidência de imposto de renda, de INSS, de FGTS. Era como se ela estivesse dando uma gratificação ao seu funcionário por ele estar participando daquele momento ali delicado e difícil. Então, assim, existe essa obrigatoriedade, mas tem esse quesito aí do faturamento que é importante também a gente detalhar. Tá, entendi. Vou até trazer uma pergunta que eu vi aqui, que eu acho que enfim, eu acho que é a realidade de muitas pessoas que acabam vindo até nós. Não entendi nada, preciso de ajuda. É isso, é esse o nosso Né? trabalho, É muito, exatamente, da é muito assessoria de isso. crise, né? Porque são muitos detalhes mesmo, e Sim, só na hora da prática, assim, a gente consegue ver na aplicação prática, com esse trabalho que a gente está fazendo, o como é importante cada setor e cada empresa, ela pode adequar muito bem isso, tendo um resultado muito positivo. Tanto por parte dos colaboradores que ficam também satisfeitos, a gente não tem, a gente não só as empresas que a gente deu suporte, como eu tenho pessoas que eu conheço que participaram, não teve insatisfação, né? Porque o momento é delicado, sim. mas é a análise do caso concreto da empresa, do faturamento, da faixa salarial, do cargo, são detalhes por cima Muita de coisa, né? detalhes, né? Muita coisa mesmo. Mas se tiver alguma pergunta aí específica, a gente ajuda, a gente Sim. consegue responder. Mas eu acho que é muito essa situação que assim, muitos empreendedores se viram nesse local, até os empresários, porque a conexão mesmo, né? A gente não tinha essa parte mais voltada para o que é o departamento pessoal como uma frente forte, né? A gente, inclusive, se vendia nessa forma, né? A gente faz tudo que o RH faz, menos a parte DP. Só que durante esse Exato. período ficou tão estratégico, né, a empresa olhar para isso de uma forma mais atenta, que a gente se viu obrigado a dar esse apoio, porque essa empresa não estava conseguindo pegar esse apoio. Muitos têm a contabilidade terceirizada e a contabilidade não estava conseguindo estar aí tão atualizada com relação a isso. Os profissionais que a Exatamente. pessoa normalmente tinha interno eram muito júniores, que cuidavam desse DP, faziam só a ponte ali com a contabilidade. Então, enfim, a gente se viu. Exatamente. Foi um pouco por isso que a gente trouxe esse serviço, falando, não, Carol, vamos lá, a gente tem que ajudar essas pessoas, as pessoas têm que aproveitar esse benefício que está sendo criado, né? Tem que entender o que Exatamente. faz sentido para ela. Exatamente, é muito importante. Bem como você pontuou, né? O DP nunca foi considerado aí estratégico, né? E por trás Sim, do DP também tem muita coisa, né? Porque não é só o DP ali sozinho, né? Ele tem essa questão da sim, legislação, tanto da parte de impostos, da parte da aplicação do contrato de trabalho, do que eu posso ajustar com o meu funcionário diariamente. Então, realmente, ele é uma área estratégica, né? Porque todo dia sim, surge uma questão que a gente não viveu ainda. E como que a gente pode adequar, né? Agora, com todo mundo mais em home office, né? As empresas que vão voltar sim, gradual. O que exato. que a gente pode ajustar e deixa todo mundo satisfeito? É isso que é importante, né? Porque talvez no primeiro momento, mas um colaborador pode não entender, ele pode ficar Sim, chateado. E na verdade foi tudo se ajeitando da melhor forma possível para enquadrar, mas é exato. estratégico mesmo. Esses detalhes são de extrema importância. Sim. A Anne Lorax trouxe até uma dúvida aqui nos comentários. Ela falou assim: em se tratando de suspensão de contrato, quais lançamentos podem ser descontados no contra-cheque? Então, na verdade, aí vai depender também da questão do faturamento, né? O que está sendo orientado para que, no caso da suspensão contratual, não continue sendo pago o vale transporte, porque a pessoa não está indo, mas que não deixe de Tá, pagar o auxílio alimentação caso a empresa forneça. O plano de saúde é obrigatório a não suspender. E aí vai depender se a empresa teve o faturamento superior a esses 4 milhões e 800, se ela vai ter que dar essa ajuda compensatória de 30% ou não. E quais eram os benefícios que ela concedia à época, porque é isso que a gente precisa ver. Porque, por exemplo, se a pessoa recebia um auxílio, vamos dar um exemplo, vestuário, acontece muito com loja de uhum, roupas, né? Elas recebem o adicional sim, ali por alguma questão. Elas não estão indo trabalhar, não há necessidade. Um garçom que recebe um auxílio ali pelo trabalho efetivo dele. O que tudo
tá ali pelo trabalho que ele não está fazendo, não há necessidade justificativa. Mas um plano de saúde, o auxílio alimentação é de extrema importância, porque aí a gente envolve a questão também da saúde e da preocupação com o colaborador nesse momento delicado, né? Porque ele está em casa, mas a alimentação permanece, a saúde permanece. Então, a gente precisa saber mais a fundo aí com detalhes o que a empresa Sim, praticava para ver como que tem que ser agora. perfeito. Respondido, N? Vamos lá, qualquer coisa complementa aí que a gente Isso, qualquer continua essa coisa discussão. volta. Vamos lá. Quando é a base. Você falou essa questão do bem, né? Que eu até, quando a gente começou a conversar sobre isso, a gente, mas o que é o bem? E aí você É falou, né? isso. Que justamente o benefício emergencial. Então, fala um pouco dessa questão da base de cálculo para o pagamento desse bem. Ficou até um nome fofo, né? Se a gente fala bem, Exato. né? Isso aí. É o nome, a abreviação, né? Porque fica o tempo todo falando disso. E a Sim. base de cálculo que ele está utilizando, e isso não teve alteração, é a Uhum. base de cálculo do seguro-desemprego, que é a base de cálculo de R$ 1.813. E aí Tá vai bom. variar de acordo com o percentual de redução ou suspensão, 25, 50, 70 ou outros. E aí ele tem uma continha, uma média aritmética aí que são muitos cálculos que tem que ser feita. E aí a pergunta normalmente que ficou antes, mas a gente está trazendo isso de novo para as empresas que ainda querem aderir. Vai haver perda salarial? Sim, Sim. existe uma perda salarial, muitas vezes pequena, e aí também tem a opção. E aí isso também a lei trouxe de novidade nesse sentido. Muitas empresas optaram, como a empresa iria, vamos dar um exemplo da que reduziu só 25% do salário. Ela paga Uhum. 75%, o governo paga 25%. Existe uma perda Tá. salarial ali, ainda que mínima, vamos dizer, no importe de R$ 100. A maior parte das empresas optou por fazer esse complemento. E aí, o que é esse complemento? Esse complemento ele vai ter a mesma natureza de ajuda compensatória e indenizatória, daqueles 30% que a gente falou lá atrás. Então, a empresa pode pagar isso sem um ônus maior, porque ela não vai FGTS, ela não vai do INSS e nem imposto de renda. Então, isso também é um facilitador. O colaborador, quando ele não tem nenhuma perda salarial, ele fica efetivamente mais feliz, né? Ainda que fosse pouca, porque conforme vai aumentando a faixa salarial, a perda automaticamente aumenta. Então, Sim. a Lei 14.020, que é a que fez a conversão da medida provisória, ela também deu essa oportunidade. Quando as empresas, independente do valor do faturamento, elas Uhum. decidem complementar essa perda salarial, elas podem negociar qualquer percentual sem a intervenção do sindicato, o que é uma conquista muito grande, porque Sim. dá maiores poderes, né, ao colaborador, os dias atuais que a gente está falando, tecnologia avançada, a gente resolver isso de forma mais simplificada, quando a empresa faz esse complemento e ela não tem um ônus tão grande, porque ele tem natureza indenizatória. Então, isso é um ponto relevante também para as empresas que têm o interesse aí de aderir, para poder, né, fazer esse complemento salarial, ninguém perde e ela ainda tem uma retomada de folha, porque vamos supor que ela tem uma folha pequena de 10 funcionários, ela reduzindo ali Uhum. 25% em cada salário, quando ela parar para sentar, ela vai ter um valor razoável por um período de... Então, aí vai ser o decreto que ainda falta regulamentar isso, mas as especulações vão ser que vai ser no sentido de pelo menos mais 60 dias, que é o Tá. plano de retomada aí da maior parte das cidades, mas isso a gente vai ter que voltar a fazer um post, de repente orientando aí o que vai ser dos próximos capítulos, porque a gente realmente está dependendo desse decreto, mas a gente Tá. preferiu se antecipar, né, para a gente poder Sim. exatamente dizer ainda pode ser feito, quem não está com a porta fechada ainda pode suspender de novo, quem está com horário reduzido a gente ainda pode reduzir, então a gente pode adequar aí tudo Sim. ao negócio a partir já de hoje e amanhã. Perfeito. E falando do empregado PCD, né, pessoa com deficiência, tem alguma proteção específica para esse empregado? Sim, isso também foi uma inovação. A medida provisória ela era silente nesse sentido, ela nada falava. Tá. E a lei trouxe essa proteção. Durante a vigência dessa lei, fica proibida a dispensa sem justa causa ao colaborador pessoa com deficiência.
Então, assim, é importante os RH se atentarem, né? Porque Sim, existe aí a questão da cota que deve ser respeitada. Você só pode demitir um se você contratar outro se você estiver no limite. Mas nesse momento, pessoal, não pode demitir até que a lei venha outra lei alterando nesse sentido. Então, é muito importante. São trabalhadores aí que sim. a gente já precisa, colaboradores, né? Ter bastante atenção com eles. Existe cota do Ministério do Trabalho, entre outras questões, mas não podemos fazer essa demissão em nenhuma hipótese por enquanto. Perfeito. Vou trazer até uma outra pergunta aqui, que eu acho que é de um outro grupo que é Ótimo. importante a gente destacar, né? Então vamos lá, eu estou grávida, vou ter algum prejuízo com essa atualização? Eu soube de algo, mas não entendi, talvez, né? Eu não entendi muito bem, não sei, algo assim. Perfeito. É porque realmente, né, é um momento tão delicado aí para a colaboradora, né, gestante, e a MP trazia uma questão e a lei trouxe diferente. O que que acontece? Tá, A grávida, hoje ela está grávida, mas ainda não está afastada, né? Ela está grávida trabalhando. Pode sim fazer sofrer tanto a suspensão quanto a redução do contrato de trabalho, não há nenhum impedimento para isso. Mas o legal que aconteceu com ela, e aí legal tem várias correntes nesse sentido, mas eu acho uma proteção maior. A grávida tem uma estabilidade, né, uma garantia ao emprego, que ela não pode ser demitida pelo período de 5 meses até após o parto. Então, 5 meses após o parto, ela não pode sofrer a dispensa imotivada, a não ser que a empresa arque aí com esse período de estabilidade. E aí, a tá gente bom. fala, né? Vamos voltar aqui um pouquinho para falar da redução e da suspensão. Quando eu fiz a redução, eu dei a estabilidade, né? Eu dei a garantia ao emprego. Eu já fiz com os meus colaboradores, vamos dar um exemplo. Redução pelo prazo de 60 dias. Eles Tá vão ter bom. uma estabilidade no emprego, que não vão poder ser demitidos. Na verdade, eles podem, mas tem uma exceção pelo período de 60 dias. Então, ele tem aí, por ele ter feito parte, né, da empresa no momento delicado, ele fica assegurado aí da dispensa imotivada, né, que é a dispensa sem justa causa. Quando a gente fala de pedido de demissão e fala de dispensa com justa causa, a gente não entra nessa regra. E aí, essa estabilidade dessa grávida, ela só vai começar a contar essa nova estabilidade, que é do período que houve a redução ou suspensão, depois que acabarem esses 5 meses. Então, elas vão somar a estabilidade dela de gestante. O que é Entendi. interessante, porque pela medida provisória, ela seria ali, uma estabilidade cortaria a outra, né? Quem chegasse Sim, primeiro. Essa não, eliminaria, daí né? eliminaria. Se ela fez uma redução, vamos dizer, já está em curso por 60 dias, ela vai ter 5 meses mais 60 dias lá na frente. Então é uma proteção maior também a grávida, essa retomada ela que a gente sabe aí que é bem delicada, né? Que acaba muitas vezes nem acontecendo, né? Dependendo da situação. Sim, perfeito. Tem mais uma pergunta aqui que eu vou trazer logo de uma vez também, Ah, ótimo. que eu acho que você já falou um pouco, mas eu acho que vale reforçar, né? Então, até quando eu posso aderir a essa medida? Isso, eu acho que essa é a parte mais importante. A lei entrou em vigor a partir da publicação dela, que foi no dia 6/7, então ela está valendo. Hoje ela está valendo, então assim, o quanto antes aderir é melhor, porque a gente vai ter aí um prazo que vai vir estabelecido no decreto. A especulação Sim, é que o prazo seja de 60 dias, que é aproximado. Eles falam entre 60 e 90. Então, quanto antes a empresa aderir aí dentro das suas especificidades, é melhor, porque ela vai ter mais vantagem, né? Porque ainda tem um sim, trâmite administrativo, né? Que o RH e a assessoria toda dá suporte de fazer os acordos, de, se for o caso, a empresa tiver o sindicato, enviar para o sindicato, ou se já tem um perfeito. acordo, então a gente precisa de uns dias aí para recolher essa informação. Assim, então, quanto antes a empresa aderir, é muito importante, eu acho que agora valendo nesse período de retomada, né? Que é Sim, esse suporte no período de retomada. Então, podemos ser a qualquer tempo, ainda não temos maiores detalhes, mas eu acredito que da semana que vem não vai passar essas informações aí do decreto. tá, entendi. Deixa eu colocar outra pergunta aqui também que chegou. Estou adorando muitas Isso aí. perguntas. Vamos lá. Como fica o pagamento das férias com a lei? Então, na verdade, a lei que trouxe a questão das férias, a lei não, a medida provisória, foi a anterior, que foi a MP 927, que na última live nós falamos da MP Sim, 927, que foi a que veio primeiro, e depois da 936. Então, essa MP 927, ela teve a sua
vigência prorrogada também. O mesmo caso da 936 foi de 60 mais 60. Ela expira a validade dela agora em 20/7, podendo vir a ser transformada em lei ou não. Não existem maiores Entendi. especulações nesse sentido, mas também não há nenhum impedimento. Até porque essa Tá. medida provisória, ela, muito importante também, ela trazia muitas hipóteses de flexibilização do banco de horas. Então, são hipóteses que ainda vão precisar ainda de adequação desse período de retomada. Mas aí, como ele ainda está na vigência, ainda pode existir o pagamento diferido das férias, né? Que você, pela CLT, você tinha que fazer o pagamento das férias com até 48 horas antes do início das férias, né? Com um Uhum. terço, e aí com a autorização da medida provisória, você teria, por exemplo, vai tirar férias a partir de amanhã, dia 10, você tem até o dia 5/8, que é até o quinto dia útil do mês subsequente, para fazer o pagamento das férias. Pode ser feito sem um terço, né, constitucional, que poderá ser pago só até dia 20 de dezembro, lá com o 13º salário. Então, assim, também é uma medida importante para essas empresas que estão na iminência aí de retomada, dá tempo Sim, ainda de ser realizada, porque ela tem que ter início ali antes, né, do fim da medida provisória efetivamente. tá. Entendi. Então, mas essa aqui era referente a outra MP? Essa questão do pagamento das Essa é férias? Era referente a outra outra, MP, outra MP, exatamente. então. É a MP Entendi. 927 que trouxe outras questões também muito importantes que eu vejo, assim, se a gente parar para pensar nessas medidas provisórias, tanto a 927 quanto a 936, que agora virou uma lei, são medidas que para o direito do trabalho, que era uma coisa muito formal, né, extremamente formal, na verdade, são vitórias, né? Que a gente está saindo aí Sim, desse momento de tanta formalidade, de com buscar certeza. a justiça para todo tipo de conflito, né? Se a gente pode aí solucionar entre as partes. Então, quanto a essas medidas provisórias, por uma questão aí, óbvio, alheia, né? A vontade que foi a pandemia instaurada, ela traz pontos muito positivos que eu, no meu ponto de vista, eu acho que eles têm que ser perdurados mesmo. A gente não Sim, precisa, né, daquele regramento muito certo, né? Assim, tudo ali sim. tem que ser perfeito. Tem que ser o que é bom para todos, para ambos, né? O que vai fazer o crescimento da empresa, bem como o crescimento do colaborador junto à empresa, né? Sim, com certeza. Eu acho que isso não se aplica só a essa questão. Eu acho que a pandemia trouxe uma questão da gente olhar de uma outra forma para muitas coisas que vinham sendo feitas, né? Eu acho que essa questão da burocratização é muito, É muito isso. relevante, né? Um exemplo assim, que eu acho que tem relação, mas é outra coisa, é, por exemplo, a assinatura de contrato. Por exemplo, a gente na Conexão já vinha utilizando a ferramenta de assinatura online, enfim, já tem validade legal, já pode ser usada. É Isso. algo que, pô, você economiza até no transporte, na impressão, no tempo, e assim, No muitas tempo. empresas ainda não utilizavam isso, e assim, eu conheço relatos, por exemplo, de faculdades que impediram o estudante de entrar no estágio nesse meio período, porque não consegue lá assinar o contrato de estágio e Meu Deus. não tem solução, entendeu? Não É se atualizou isso. para o online. Então, eu vi até enfim, pessoas de universidade reclamando disso, pedindo posicionamento, mas a faculdade fica sem saber muito o que fazer, né? Então, é isso. Eu acho que essa atualização pode ser muito positiva, como você falou, né? Para perdurar dessa forma, né? É isso, é isso. Eu acho que em tudo mesmo, essa desburocratização aí que você falou, ela é importantíssima, né? A gente tem toda a questão aí do meio ambiente, da impressão, do transporte, a gente tá com e-mail aí para tudo, né? E se a assinatura digital tem a validade jurídica já há alguns anos, né? Nós, como Sim, advogados, já com processo eletrônico, a gente assina tudo. Não há necessidade, né, da gente ter tanta exato. formalidade para essas questões, bem como os acordos coletivos, né, os contratos, muitas empresas ainda imprimem, são 50 pessoas, 100 pessoas, eu acho que a gente Sim. pode aí facilitar bastante, né, essas medidas estão trazendo que elas se transformem em leis e novas leis realmente nesse sentido, né, positivas para que todo mundo, eu acho que se sinta mais confortável, né, Sim, nas com certeza. relações de trabalho de forma geral, né. Sim. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. O pessoal tá mandando pergunta aberta agora. Ai, O que colaborador ótimo. já fez 60 dias de suspensão e mais 30 de redução. Para prorrogar, temos que esperar o decreto? Então, a orientação vai ser para que não espere, porque como não tem data para o decreto sair ainda, a minha orientação é que
o que é o desejo? Suspender ou reduzir? Faça por mais 30 prorrogável. Porque aí dentro desses 30 vai ter o decreto e aí ajusta com base nisso. Então, eu acho que assim, já venceu ontem, aproveita para prorrogar. Porque se venceu na semana passada, a gente não pode mais falar de prorrogação. Isso é importante a gente atentar. Se venceu ontem, no dia 8, só a prorrogação teria que acontecer hoje. Se a gente está falando de segunda-feira, a gente já tem uma nova lei vigente, né? Então, na verdade, a gente só pode falar em prorrogação dos atos até o dia 6/7. Tudo que vem posterior a 6/7, a gente não pode falar em prorrogação. Então, a orientação que a gente vai estar dando é que pegue 30, que é o prazo menor, porque menos do que 30 não vai ser, não tem como. Então, pega 30 ou suspende ou reduz no formato prorrogação, usando aquele documento que foi, pode fazer simplificado mesmo, por meio eletrônico, da forma que foi feita por cima. Aí, quando entrar o decreto, que ele vier regularizando, o decreto autorizou 60, por exemplo. Uhum. Aí vai ali e faz um adendo, manda um e-mail ratificando, como o decreto entrou hoje, vamos aqui adequar para 60, e aí dentro das necessidades da empresa, né? Se houver necessidade de 60, se houver de 30. Mas a orientação é para que faça de mais 30, faça um ajuste, mas prestando atenção na data, né? Se já não venceu. Porque se já venceu depois do dia 6/7, tem que ser um novo e tem que ser com base na lei agora, 14.020. Aí as faixas salariais têm alteração, o faturamento tem alteração, então é importante se atentar a isso. Sim, perfeito. E como você falou, os especialistas estão falando que esse decreto deve sair até semana que vem, né? Isso, é a expectativa. Falaram dentro dessa semana, né? Porque ele era para sair, se a gente falar tecnicamente, juntinho com a lei, né? Porque Sim, se a lei precisa de um decreto para explicar, né? Complementar ali, mas a gente também está aí num período, né, de pandemia, onde as questões também estão demorando um pouquinho mais a acontecer, então está sendo relevado. E a expectativa era que saísse ontem, hoje não foi, amanhã eu acho que é mais certo na semana que vem aí essa notícia desse decreto, mas fiquem tranquilos que nós vamos sinalizar aqui. Tá ótimo, vamos lá, tem mais perguntas aqui. Primeiro, acho que uma que você pode falar rapidinho, né? Por onde eu posso acompanhar essas atualizações, né? Então, enfim, acho que a pessoa quer saber se tem algum canal, né? Tem algum local. Então, eu acho que esse nosso serviço aí da assessoria de crise, ele faz um serviço permanente sem ser a crise, né? Porque a crise acabando, o isolamento acabando. É importante ter aí um corpo jurídico, uma empresa, uma consultoria que vá estar acompanhando essas atualizações, porque realmente elas são muito dinâmicas. São muitas, você dormiu, acordou, tem novidade. Sim. Você dormiu, acordou, tem novidade. E nem tudo é aplicável aí a todo mundo, né? E a todas as questões. A gente, se verificar assim, por exemplo, onde eu verifico essas leis? No site do Planalto, no site do Congresso, no site do Senado. Você vai ver quantas leis foram publicadas nesses últimos 60 dias e vai ficar, socorro, doido, né? relacionadas a diversos temas que não tem a ver com o contrato não necessariamente com o contrato de trabalho, com impostos, com questões. Então, assim, é importante ter esse suporte aí que a gente faz, aí o suporte ao departamento pessoal mesmo de forma geral, para ter uma pessoa para poder estar o tempo todo acompanhando essas atualizações, porque é até difícil filtrar, né? Sim. Você vai olhar ali o que está valendo, o que não vale, porque a medida já não vale mais, agora é a lei, mas qual dia, qual data? Sim, com certeza. Eu acho que isso tem sido uma grande questão, como tem tido muita mudança e muitas novas coisas, né, que até substituíam as anteriores, eu acho que isso também é uma grande possibilidade de apoio que essa pessoa precisa ter, né? É isso, eu acho que é muito importante, até para estar o tempo todo ali fazendo as adequações dentro dos parâmetros legais. Porque se você faz tudo dentro da lei, você pode ficar tranquilo, você ajustou tudo ali, não tem erro, porque a lei, muitas vezes, ela é explicadinha e a gente ainda entra numa outra questão. Tem coisas que a lei não traz. E aí, como a gente faz? A gente aplica aí a casos concretos parecidos, com base em julgamento, a gente se resguarda de um mínimo probatório possível para demonstrar a boa-fé da empresa, né? Porque vamos chegar aqui uma dúvida que deve ter sido de muitos. Havia obrigatoriedade de afastar a pessoa do grupo de risco da empresa, as empresas que continuaram funcionando? Então, a lei não trouxe nada disso. A lei nunca disse que a pessoa do grupo de risco ela não poderia trabalhar.
Aí o que que a gente vai usar? O bom senso, a preocupação. Eu tenho necessidade de fazer essa pessoa transitar de ônibus, Sim, trem, metrô. Ela tem a possibilidade de vir num carro. Com quantas pessoas ela vive? Ela pode ficar no home. Então, como a gente tem um médico da empresa que está acompanhando, que está fazendo o teste, eu estou dando os equipamentos de segurança. Então, isso que é importante a gente frisar aí, que o que ainda sim, é, tipo assim, ainda complementando a pergunta dela, né? Tem coisas ainda que ela não vai conseguir encontrar na lei. Então, que a gente vai adequando aí aos casos de julgamentos, como que os tribunais entendem, porque a gente vai separando os tribunais por regiões. Então, aqui no Rio é uma coisa, em São Paulo é outra coisa. Então, como a gente também tem essa ponte, a gente tem que ir de acordo com as necessidades. Se a gente chegar lá no Sul, a gente tem entendimentos totalmente diferentes. Então, são sim, muitos pontos aí para se unirem, né? Para a gente chegar aí. sim, com certeza. Aí tem até uma pergunta aqui com relação a um pouco disso que você falou agora do home office. Deixa eu trazer aqui. Tá. Com relação ao home office, essa nova lei trouxe alguma informação adicional? Não, então, é bom a gente falar. O home office, né, como a gente ele veio pela CLT, né, que é a Consolidação de Leis Trabalhistas, junto com a reforma, que, por incrível que pareça, ela aconteceu já há alguns anos, mas a gente sabe que a realidade da conexão era essa, né, do home office, mas que de muitas empresas elas não tinham nem instituído isso, mas a lei já Sim, permitia. A lei permitia que, desde que fossem atendidos alguns critérios, fosse avisado previamente, tem alguns critérios que a lei trazia. E o que que aconteceu? A medida provisória, quando veio no período de pandemia, ela veio flexibilizando isso, porque não tinha tempo para avisar e não poder. A CLT dizia que teria que ser de comum acordo entre empregado e empregador, ou se fosse de forma unilateral, ele teria que ter um prazo maior aí de ajuste. Como que a gente vai falar comum acordo num período de pandemia onde está tudo fechado, né? Muitos prédios foram fechados, as pessoas não tinham como chegar. Então a gente flexibilizou. Então, assim, é a tendência mesmo, o home office. É importante a gente se preocupar com a questão do controle da jornada para as empresas que têm, né? Porque a gente sim, sabe isso é que muito importante. a gente fica em casa, a gente se perde realmente na hora, quando a gente vai ver, a gente está trabalhando muito mais horas. É importante ser negociado com a empresa. O que que a empresa. Ah, eu estou consumindo mais a minha internet, eu tive que aumentar a minha internet. A empresa vai querer que fique todos os dias em home office, ou ela vai ter. Algumas empresas eu já Ser acompanhei. Então, variável, né? 3 dias lá, 2 aqui, o que é bom, eu acho que para todo mundo também. Então, é importante também. Continua permitido o home office porque a CLT já previa. Então, por Sim. enquanto, como a medida provisória ainda está na validade, a gente está nos termos ainda dela e eu acho que não deve estar acontecendo de ninguém estar iniciando o home office agora, né? Isso Sim, é. efetivamente não deve ser a realidade. Então, assim, os critérios que foram estabelecidos eram para quando você iniciava o start. E para quando voltar, em regra, as empresas vão voltar 100% ao final da pandemia. Quem está voltando aos poucos é tudo aí a gente usar o bom senso, a flexibilização, o comum acordo. Isso é importante para que fique efetivamente bom para todo mundo. Mas, assim, não existe proibição, nunca houve depois da reforma, né, nos últimos anos, para o home office, mas também tem as questões que devem ser ajustadas, como a questão da carga horária, que acaba sendo maior, pode fazer um banco de horas, tem várias formas de também A isso ser questão uma pergunta negociado. também com relação a isso, Carol. Os benefícios, eles podem ser alterados nesse sentido? Ou enfim? Então, aí a gente vai falar como a gente falou ali da suspensão, o vale transporte não faz qualquer sentido se a pessoa está em home Sim, office todos os dias. O vale transporte tem a finalidade de ir voltar do trabalho. O auxílio refeição, né, que é normalmente para você se alimentar no trabalho, ele não houve nada escrito na lei. Ele foi muito uhum. discutido. Então há quem defende que ele deveria ser mantido porque a pessoa não está comendo no ambiente de trabalho, mas ela está comendo Mas na tá casa comendo em dela. casa? Sim, E o alimentação, que foi também, não estava previsto na lei, mas foi majoritariamente decidido que o alimentação deveria ser mantido. Porque o uhum. alimentação ele já era fora, independente de você ir e voltar do trabalho, o auxílio alimentação ele estava ali. O plano de Sim, saúde indiscutível, né, a manutenção sim, dele. E aí a gente falar de algum outro benefício que você usasse por estar no ambiente de trabalho, também a gente entra ali se vai fazer sentido ou não, né? E aí, desde que sim. também não haja maiores prejuízos ao trabalhador, ao colaborador.
Sim, eu acho Será que que... essa questão do home office a gente ainda vai, eu acho que ainda vai ter bastante discussão, porque assim, o que a gente tem visto até como consultoria de RH e de acompanhado alguns clientes, é de algumas empresas começarem a repensar, faz sentido mesmo o presencial para mim? Será que não funcionou o home office? Porque muita gente também tem confundido, né, o que a gente está vivendo agora com home office, e a gente gosta muito de reforçar isso, o que nós estamos vivendo agora não é home office, nós estamos presos em casa. E que bom Exatamente. que estamos podendo ficar em casa, mas é uma ideia de que a gente não pode ter contato fora no fim de semana, por exemplo, que você não pode encostar em outras pessoas, que você não pode talvez ir Abraçar. abraçar, talvez até ir para um café, porque assim, empresas que Isso. trabalham em home office, a conexão mesmo, a gente, enfim, tem o nosso escritório lá que foi sempre à disposição da equipe, mas a gente sempre teve esse modelo um pouco flexível de possibilitar que a pessoa trabalhasse de casa, fosse talvez para um café, para uma livraria. Então, ter essa flexibilidade é algo que faz parte do trabalho remoto, né? Que é mais amplo do É que o home isso. office. É Porque muita gente isso, é considera, isso. né, o home office, não, o trabalho remoto é essa questão de você É isso. Não poder nesse... trabalhar de casa, poder trabalhar num coworking, poder trabalhar talvez no escritório da empresa, né? Essa mudança. A gente tem. Foi até a Exatamente. capa da Veja da semana. Acho que foi da Veja, não sei se foi da Veja. Alguma revista da semana passada falando da Faria Lima, que é aquela rua, enfim, chique lá de São Paulo, que tem um dos Sim, principais escritórios, aquelas torres todas espelhadas, e aí ela completamente abandonada, com vários relatos de empresas que estão largando seus escritórios. A XP, por exemplo, é uma empresa que tinha o seu escritório lá e que largou, foi para o interior de São Paulo, porque vai intitular o trabalho remoto, e outras tanto. Então, assim, é isso, né? O custo é que se isso. tinha para você ter um. Óbvio que isso varia muito da empresa, da cultura, do tipo de Claro, do trabalho, tipo né? de atividade, né? Exatamente. Exato, mas assim, em muitos casos era algo que já era possível, mas a empresa não fazia, até por uma questão de comodidade, eu acho, também uma questão de nunca ter conseguido experimentar, né, ter Isso. peitado a diretoria para falar, vamos testar, e agora foi obrigado, né? E talvez viu que funcionou, então acho que tem a ver muito com isso também, né? Eu acho que é bem isso mesmo. Você falou, a gente fala em home office, né? Mas a verdade é que a realidade não era essa. Então, assim, só reforçando, a CLT nunca usou esse termo home office. Ela usava o teletrabalho, que é o trabalho remoto, né? Teletrabalho, Que ele sim, pode ser realizado em qualquer lugar, né? Não exato, necessariamente. E aí você está em café, ou se você tem a oportunidade de estar e viajando a trabalho mesmo, mas continuar da isso, sequência do seu trabalho, né? Então é essa amplitude mesmo que a gente está falando da reforma que veio no ano de 2017, a gente está falando de 3 anos que a gente tinha isso na lei e muita gente não tinha nem conhecimento, exatamente. Às vezes por uma questão cultural da empresa, né? E a gente sim, sabe que dependendo do ramo da atividade, não há necessidade física diariamente, né? Então eu acho que a gente está indo para uma nova era, assim, com pontos muito positivos mesmo, sim, né? Nesses sentidos amplos aí que a gente está tratando, e o trabalho sim. remoto, eu acho que ele é importante, sim, né? Com certeza. Vamos lá, pessoal. Estamos caminhando para o fim. Então, se Ai, tem mas mais alguma dúvida aí, pode trazer, colocar, porque acho que dá tempo para mais uma ou duas perguntas. Mas eu vou trazer aqui uma pergunta que também eu também fiquei muito com uma dúvida, porque tem um tal de fato do príncipe, que eu falei, gente, o que tem a ver príncipe com MP, gente? Esse pessoal cria uns nomes. A gente já falou lá do negócio do bem. Agora, gente, é complexo, né? Porque, enfim, o que é fato do nem príncipe, Carol? fala. Qual é, né? Por que isso? É engraçado que eu fiquei rindo Exato. depois, porque eu falo numa naturalidade, porque eu uso Exato. isso sempre. Mas quem é o príncipe? Cadê, né? Quem é o príncipe? Vamos lá, também Exato. é uma outra discussão muito grande que aconteceu, né? Na verdade, é importante a gente frisar que a gente só vai saber maiores consequências disso com o decorrer do tempo, né? Houve a Uhum. determinação por parte de muitos municípios e governos, de diversos estados e municípios, vamos falar aqui do nosso, Niterói e do Rio, para a Tá. determinação do fechamento de estabelecimentos integrados em virtude da pandemia. O governo federal, que é o presidente, ele deixou a cargo dos estados e dos municípios decidirem como que eles tratariam isso. E aí, Perfeito. municípios como Niterói agiram aí dentro dos seus estudos, determinando que, no primeiro momento, fechou tudo, né? E aí, por exemplo, lojas que não conseguiram se
se reerguer, né? Que elas tiveram que realmente fechar as portas pela determinação do fechamento do município de Niterói. Teve um caso até Uhum. que muita gente deve ter acompanhado, que foi da churrascaria Fogo de Chão. Ela saiu em Sim, diversas matérias aí, porque foi, assim, é muito chocante, porque eles tinham uma quantidade alta de funcionários e eles demitiram. E ainda falaram assim, o governo vai pagar, né? De forma genérica numa matéria. E não é bem nossa. assim. Porque o fato do príncipe, ele vai dizer que ele defende, né, que quando houve a determinação do fechamento do seu estabelecimento e o seu estabelecimento ele faliu em virtude disso, o poder público vai arcar com as verbas rescisórias, mas tem verbas específicas, então nem são todas as verbas. Então, ainda que a empresa quisesse colocar a culpa aí no município do Rio, ele não poderia tê-lo feito dessa forma, porque é, verbas, por exemplo, como férias, que não tem nada a ver com a dispensa, que não são consideradas verbas rescisórias, o saldo de salário, elas têm que ser pagas pela empresa, independente de qualquer questão, que estão Sim, dentro aí do risco do empreendimento, porque a partir do momento que você abre um negócio, você abre uma empresa, você tem ali critérios, né, que aí estão muito dentro da administração, mas que você tem o risco do empreendimento. Então, o que que a lei trouxe de importante? As dispensas ocorridas nesse período de pandemia, durante a vigência da MP, desde a decretação lá do início do estado de calamidade, elas não são consideradas fato do príncipe, independentemente se a determinação de fechamento de estabelecimento tenha vindo do órgão, município, governo. Então, assim, não vai ter como aplicar isso ao caso concreto de forma alguma. Então, para empresas que aplicaram, é bom correr atrás, buscar essas pessoas para fazer um acordo. A gente tem a opção de fazer acordo extrajudicial e buscar realmente entender quais são os direitos e quem tem a responsabilidade pelo pagamento. Porque não adianta a empresa, como fez essa, mas ela depois voltou atrás, tá? É importante a gente falar uhum, também. Depois que deu uma matéria na mídia super negativa, ela voltou atrás e decidiu pagar todo mundo. É que deixar o problema mais lá para frente, porque você fez. A lei não falava nada, né? Então eu fiz com base sim. no que estava ali na CLT, deu para encaixar. Ah, mas agora veio a lei dizendo que não é mais. Então vamos correr atrás logo. Quanto antes a gente correr atrás também é importante de solucionar. A gente resolve de maneira quase que 100% efetiva, sem maiores preocupações para uma possível ação trabalhista aí no futuro. Então, por isso que essa orientação, essas informações são de extrema importância aí no acompanhamento de quem não, de quem fez demissões, de quem ainda vai fazer, né? Porque a gente ainda está aí nesse processo, né? Sim, perfeito. Então é isso. Acho que as perguntas Ai, acabaram, mas eu queria trazer uma poxa. pergunta de fechamento aqui, Carol, que é assim, qual que você acha que são os próximos passos disso? Tem alguma previsão de alguma outra coisa que possa surgir? Ou, enfim, você tem alguma visão do que tá por vir ainda? Eu acho que os próximos passos eles estão ligados a essa flexibilização aí dos direitos, né? De dar mais autonomia ao empregado e empregador, desde que respeitados os direitos de ambos, né? Isso, como eu pontuei lá no início, para mim é uma vitória se você acompanhar, porque a gente não tem necessidade dessa burocratização, dessa questão, né? Muito tratado aí fenômenos que são muito utilizados hoje, que são chamados de pejotização, né? Que é você não ter funcionários de carteira assinada, né? CLT. Você ter Sim, funcionários que são microempreendedores, que é a realidade bem atual. Por quê? Você tem mais flexibilidade. Óbvio que a gente sabe que muitas vezes é usado para burlar direitos. A gente não está entrando nesse mérito. A gente está dizendo que quando a gente dá maior autonomia para o colaborador e para o empregador, a gente tem uma tendência a manter uma empresa mais saudável, a preocupação com o colaborador, que é de extrema importância, né, da felicidade, de tudo aí, desse trabalho lindo que a Conexão faz dessa preocupação, ela vem junto com isso, né? Então eu acho que a sim. gente trabalhar, estão falando em contratos conscientes, né? Tem uma nova tendência, que foi uma coisa que eu achei Que incrível, é que legal. a gente buscar a justiça mesmo só quando não houver solução. Porque se a gente, estou eu aqui, eu você, a gente faz um contrato hoje, daqui a 6 meses você mudou de país, eu mudei de cidade, a gente não quer mais, a gente senta, acabou, vamos resolver, né? Que realmente, por que que tem que ter um juiz? Por que que a gente tem que escrever um contrato de prestação de serviços de CLT pensando como o juiz vai ler, né? Porque é assim que a gente trabalha. Não acho Sim. que a gente está. A gente tem uma tendência aí de um movimento que eu sou muito a favor, que eu acho que é isso aí. A lei, que é o Código de Processo Civil, ela já autoriza trazer isso para as relações do direito do trabalho, né? Que são as relações de trabalho
de mediação, né? Você ter mediadores, você ter advogados ali respondendo, orientando para as soluções não precisarem chegar lá na frente. A gente fala de ações trabalhistas onde o custo é altíssimo para uma empresa, que quando ela é processada, se ela deu alguma falha ali, se ela deixou de cumprir alguma coisa, ela muitas vezes vai ter prejuízos aí que mensuráveis. Então, assim, a gente ter esse acompanhamento, a gente ter esse cuidado de estar fazendo tudo ali conscientemente, de comum acordo, eu acho que a gente tem muito sucesso aí, um futuro bem mais tranquilo, né? Eu acho. Sim, perfeito. Bem mais leve, né? Bom, é isso. Queria agradecer muito a sua presença, Carol. Acho que foi muito esclarecedor. Eu aprendi muito aqui também. E acho que foi muito legal Ai, que a gente que conseguiu aí tirar bom. várias dúvidas de muitas empresas. Obrigado de verdade. Foi sempre muito bom estar conversando com você. Você é muito segura sobre o assunto, mostra muita, enfim, muito embasamento para falar dos dados. Então foi muito positivo. Obrigado de verdade. Adorei a rainha das MP, gente. É, Amei isso. Mas é verdade, é isso aí, é um trabalho árduo, né? Todo dia a gente acorda, lê daqui, lê dali, estuda, ouve especialistas, né, que estão ali na ponta, juízes que vão ser as pessoas que vão julgar, né? Vão estar na mão ali para a gente ter esse conjunto, né? Obrigada a vocês por essa oportunidade, né? Segunda live. isso aí. E é Muito isso, bom, mas pessoal. Quem quiser saber mais informações, como a gente falou aqui, a gente está com um serviço de assessoria de crise. Tem sido muito legal apoiar as empresas nesse momento. Esse serviço vai ter continuidade. A gente vê como que ele é estratégico. Então, quem tiver dúvidas, pode mandar mensagem para a Conexão, pode mandar mensagem para a Carol também. A gente está 100% à disposição aí de vocês, tá é bom? isso, E pessoal, lembrando por que toda favor. quinta-feira, às 8 horas, temos live aqui no Instagram da Conexão. Então, quinta-feira que vem, às 8 horas, tem live de novo. Semana que vem a gente vai falar sobre carreira. Então, a gente vai trazer a Josi, que é uma convidada, que vai falar sobre carreira, aplicar uma ferramenta aqui com vocês sobre isso. Ai, que É super legal. legal. Então, até quinta-feira que vem. Um beijo, Carol. Boa noite a Ó, um beijo, todos. obrigado, boa noite a todos pela audiência. Isso aí, ó, Beijo pessoal. A live enorme. vai ficar gravada lá no nosso IGTV. Vou publicar lá agora. Então, se quiser enviar a live para alguém que é importante assistir, ainda dá tempo. Tá bom? Isso aí, não Tchau, deixem tchau, de pessoal. indicar. Um beijo.